Queridos irmãos, que Deus continue vos abençoando. Eu gostaria nesse dia de estar lendo, junto com os irmãos, 3 versículos do Salmo de número 25. O versículo 12 ao versículo de número 14. Diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 13: Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer ao Senhor é o primeiro passo rumo à sabedoria. O temor do Senhor é um portal da felicidade. Esses versículos que nós lemos, ele fala de 5 privilégios daqueles que temem ao Senhor. Primeiro, aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar decisões certas na vida. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil fazermos escolhas. Nós vivemos constantemente em lutas, em dificuldades, e essas lutas e essas dificuldades, elas nos motivam a tomarmos escolhas, a tomarmos decisões em nossas vidas. Mas o salmista, neste salmo, ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele será instruído no caminho que ele deve escolher. Então, muitas são as dificuldades, muitas são as lutas, mas a certeza que nós temos em nossas vidas é que o Senhor, Ele nos toma pela mão, Ele nos guia e Ele aponta o caminho mais seguro para as nossas vidas, que devemos confiar nas decisões de Deus em nossas vidas. O segundo privilégio, irmãos, é que aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Está aí no versículo de número 13, a parte B. Na prosperidade repousará a sua alma. Há muitas pessoas que granjeiam fortunas, mas vivem de uma forma triste, mendigando o espiritual em suas vidas. É uma pessoa sadia, mas tem uma alma enferma. Esta pessoa desfruta dos prazeres do mundo, mas não conhece o sabor da mesa do Pai. Buscam por aventuras terrenas, mas não conhece a alegria celestial. Aqueles que temem ao Senhor, eles encontrarão abrigo nos braços do eterno Deus e repouso e prosperidade para a sua alma. É maravilhoso, irmãos, nós desfrutarmos da bondade de Deus e assim beberemos das fontes de Deus. Iremos nos deleitar nos banquetes da graça e desfrutarmos de uma alegria indizível, cheia de glória. Aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Em terceiro lugar, queridos, aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência bem-aventurada na terra. A parte B do versículo 13 diz: e a sua descendência herdará a terra. Queridos, os que temem ao Senhor não apenas são prósperos espiritualmente, mas também têm uma descendência abençoada. Seus filhos herdarão a terra e irão influenciar o mundo longe
desta descendência, os transtornos da sociedade, mas que possamos, irmãos, vivermos como descendentes do Deus eterno, descendentes daqueles que estão sobre as promessas de Deus. Então, queridos, aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência bem-aventurada na terra. Em quarto lugar, aqueles que temem ao Senhor desfrutam da sua intimidade. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Queridos, como é maravilhoso desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas. Como é maravilhoso, irmãos, nós entendermos que o passo principal para uma intimidade com Deus é temermos a Deus. E esse temor de Deus nos leva a uma vida de obediência, a uma vida de santidade. Quanto mais, queridos irmãos, nós deleitamos em Deus, mais prazer Ele tem em nós. Quanto mais nos apresentamos diante dEle, ou quanto mais prestamos a Ele a nossa devoção cheia de reverência, mas Ele se revela a nós, dando-nos a conhecer a sua intimidade. Então, desfrute da presença de Deus e da intimidade com Deus. Por quê? Porque o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quinto e último lugar, aqueles que temem ao Senhor recebem dele o privilégio de conhecer a sua aliança. Queridos irmãos, veja só, a última parte do versículo número 14, diz assim: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus firmou uma aliança conosco, de ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo para sempre. Sua aliança é o pacto de amor. Quanto mais Ele nos dá a conhecer a sua aliança, mais encontramos nele o sentido da vida. Quanto mais compreendemos sua disposição de revelar a nós as bênçãos da sua aliança, mais ficamos maravilhados, cheios da sua misericórdia. Este amor é sem igual, essa graça é bendita. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos justificou, nos deu gratuitamente a vida eterna. Nada e ninguém pode frustrar os seus planos, as suas obras em nossas vidas. Queridos, temer ao Senhor, de fato, é um sublime privilégio. Que você entenda que nós somos bem-aventurados, nós somos privilegiados. Por quê? Porque o Senhor é quem nos dá instrução para tomarmos decisões. O Senhor, Ele nos dá uma vida próspera. A descendência do Senhor, ela é bem-aventurada. Iremos desfrutar de uma intimidade com Deus. E o Senhor nos dá o privilégio de conhecermos a sua aliança. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e que você entenda que nós somos privilegiados. Por quê? Porque tememos ao Senhor. Porque o Senhor tem derramado os seus benefícios em nossas vidas. Pense sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus seja presente em seu coração, no seu lar, hoje e sempre. Amém.